Glória a Deus. Cumprimenta a igreja capaz de ser essa noite. Amém, irmãos? Deus é maravilhoso, né? Deus é fiel. Deus se faz presente neste lugar. Os irmãos não estão cansados não, né? Do culto de ontem não, né, irmãos? Tô achando os irmãos meio cansados. Parece que estão meio cansados hoje. Estão não, né? Então quem pode dar um glória a Deus bem alto, irmãos? Aleluia, irmãos. Deus é fiel. Cadê o glória a Deus do Jesuíno? Jesuíno sempre pede o glória a Deus do Samuel. Cadê o glória a Deus do Jesuíno também? Cadê, Jesuíno, seu glória? Meu Deus do céu, misericórdia. Vamos lá, irmãos. João, capítulo 19, palavra que Deus tem para as nossas vidas nessa noite de hoje. João, capítulo 19, versículo 28. João 19, versículo 28. Hoje nós vamos estar fazendo memória do nosso Senhor Jesus Cristo, né, irmãos? E a palavra do Senhor nos ensina que nós temos que adorar o Senhor com alegria. Independente do que a gente passa, né, durante o nosso dia, a palavra do Senhor fala que aonde está o Espírito Santo, aí há liberdade. Deus nos deu liberdade para estar adorando e glorificando o nome dele. João capítulo 19, versículo 28. João 19, 28. Palavra de Deus, os irmãos acharam? João capítulo 19, versículo 28. Palavra de Deus nos diz nessa noite: mais tarde, sabendo então que tudo estava concluído, para que a Escritura se cumprisse, Jesus disse: tenho sede. Vou repetir, irmãos. Mais tarde, sabendo então que tudo estava concluído, para que a Escritura se cumprisse, Jesus disse: tenho sede. Amém? Só até aí os irmãos já podem se sentar em nome de Jesus Cristo, irmãos. Nós vemos que aqui vai falar da morte do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Os últimos momentos de Jesus, os últimos minutos, os últimos segundos ali de Jesus, pouco antes de Jesus morrer, se entregar naquela cruz, Jesus, ele sentiu sede. E nós podemos dizer que o ministério de Jesus, ele começou de uma forma curiosa. O ministério de Jesus ele começou tendo fome e Jesus terminou tendo sede. No começo do seu ministério, ele teve fome. E no fim do seu ministério, ele teve sede. Quando Jesus ali se batizou no Rio Jordão, logo a palavra de Deus vai dizer que o Espírito Santo levou ele até o deserto para ele ser tentado pelo Satanás. Mas ali ele foi para o deserto para fazer também um propósito de oração. Ali ele glória a Deus. Ali, irmãos, ele fez um propósito de jejum e de oração. A Bíblia fala que ele foi ali fazer esse propósito de 40 dias e 40 noites. E ali no começo do seu ministério, a Bíblia diz que ele teve fome quando estava fazendo esse propósito. E aqui Jesus Cristo, quando estava se entregando naquele madeiro, com certeza ele já estava machucado, com certeza ele já estava ali cansado e com certeza ele estava desidratado, irmãos. Foi aí que ele também sentiu sede. Então nós vemos que Jesus, irmãos, ele deixou de lado as suas necessidades terrenas e priorizou a sua necessidade celestial. Ele priorizou cumprir a missão dele. Ele deixou as suas necessidades passageiras em segundo plano e ele colocou as suas necessidades eternas em primeiro lugar. Jesus, ele chegou até mesmo a abrir mão das suas necessidades físicas dessa terra, das suas necessidades temporárias dessa terra, das suas necessidades passageiras dessa terra, para colocar em primeiro lugar a sua necessidade eterna. Ele veio para cumprir uma missão. Ele veio, irmãos, para se entregar por todos nós. Essa passagem nos ensina também que nós temos que aprender com Jesus, irmãos. Nós temos que colocar as nossas necessidades espirituais acima das nossas necessidades terrenas, acima das nossas necessidades passageiras. Isso não quer dizer, né, que nós não temos que buscar, correr atrás do pão de cada dia, buscar provisão para as nossas vidas, buscar atender às nossas necessidades terrenas, passageiras, também é necessário.
Porque todos nós precisamos de muitas coisas nessa terra, irmãos. Mas o que Jesus priorizou acima de tudo foi a sua necessidade de estar em comunhão com o Pai, a sua necessidade espiritual e a sua necessidade de cumprir a sua missão nessa terra. E todos nós temos uma missão nessa terra. Essa missão não foi dada só para Jesus Cristo. Essa missão foi dada para todos os discípulos de Jesus. Pregar o Evangelho, ser testemunha de Jesus, fazer a obra do Senhor, colocar a mão no arado, é uma missão que é dada para todo cristão, é uma missão que é dada para todo crente. Então, como conciliar as nossas necessidades terrenas, as nossas necessidades passageiras, com a nossa necessidade eterna? Porque nós temos uma necessidade eterna dentro de nós. A Bíblia fala lá em Eclesiastes que Deus, Ele colocou dentro de nós a eternidade. Por que que muitas vezes, irmãos, nós sempre sentimos falta de algo? Nós podemos ter tudo que o dinheiro pode comprar. Nós podemos muitas vezes estar igual quando nós estávamos no mundão, estar curtindo a vida adoidado, curtindo festa, curtindo farra, rodeados de amigos, mas por que que sempre nós tínhamos a sensação de que faltava algo? É porque o que Deus colocou dentro de nós é essa necessidade pela eternidade. Ou seja, as coisas passageiras nunca vai suprir essa necessidade. Porque as coisas passageiras, irmãos, só suprem as necessidades temporárias. As necessidades passageiras. Hoje em dia, né, com a tecnologia que tem nos dias de hoje em dia o celular está na moda, né? No tempo que eu era novo nem existia isso, né, celular. Eu creio que tem muitos jovens aqui que já nasceram na época do celular, né? Alguns que são mais novos. Mas no meu tempo nem existia isso. Então, irmãos, nossa diversão era o quê? Era brincar na rua, era brincar de pique-pega, salve-cadeia, queimada, essas coisas aí, né? Eram até brincadeiras mais saudáveis. Então, o que acontece? Não existia celular nessa época. Então, nós não sentíamos essa necessidade, irmãos, de carregar um celular dentro do bolso, né? Hoje em dia, o que acontece? Quem aqui consegue ficar um minuto que seja, uma hora que seja, um dia que seja, irmãos, sem estar com o celular no bolso, sem estar com o celular na mão, sem ter um celular? É muito difícil você conhecer alguma pessoa nos dias de hoje que não tem um celular. Agora, o que acontece? Você quer um celular bom, aí você compra esse celular. Passa um pouco, esse celular, você já não vê mais graça nele. Aí você quer um melhor ainda. Passa um pouco, o melhor ainda já não te satisfaz. Aí surge o celular do ano, o celular da moda. Eu sei que nem todos ligam para isso, mas muitas pessoas, principalmente os jovens, né? Eles vão querer sempre ter o celular melhor, o celular da moda, o celular de última geração. Quem tem condições vai querer ter esse celular de última geração. Por que que eu estou falando isso? Percebeu que as coisas passageiras não satisfazem? Percebeu que as coisas passageiras não nos completam? Você pode comprar um carro, né, um carro bom. Passa um pouco, você fica ali todo alegre, todo feliz com aquele carro. Passa um pouquinho, se você tiver condições, você quer ter um carro melhor ainda. Você passa um ano com aquele carro ali, você já começa a não ver graça naquele carro. E ali passa um tempo, quando você tem condições também, você quer comprar um carro melhor ainda. Você pode ter uma casa boa, uma casa abençoada, uma casa confortável, mas sempre você vai querer mexer em algo. Sempre você vai querer melhorar algo. E por mais que você melhore, por mais que você reforme, você quer sempre mais. Por quê? Porque as necessidades passageiras não nos completam, irmãos. Somente o que vai nos completar, nos satisfazer por completo, é a nossa necessidade espiritual, porque Deus colocou essa necessidade dentro dos nossos corações. Então nós queremos dar alguns exemplos aqui de como Jesus, ele priorizou as coisas espirituais e ele deixou em segundo plano as coisas passageiras. Lá em João, capítulo 4, versículo 27 em diante, diz uma coisa interessante. Diz que Jesus, ele tinha acabado de conversar com a mulher samaritana, aquele diálogo que ele teve com aquela mulher, né? Onde ele falou, ó, vai chegar um tempo em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Jesus tinha acabado de conversar com aquela mulher. E eu creio, irmãos, que foi uma conversa longa. Eu creio que foi uma conversa cansativa.
Porque, segundo os estudiosos, essa conversa aconteceu por volta do meio-dia, onde o sol era muito quente, onde o terreno ali era muito árido, onde o sol era escaldante. Então Jesus estava cansado. Jesus ele tinha se cansado, Jesus ele tinha ficado com sede, tanto que a mulher estava até oferecendo água para ele também no poço de Jacó. E depois dessa conversa, Jesus não parou. Jesus continuou com as suas andanças, e aí os discípulos se encontraram com Jesus. Quando os discípulos se encontraram com Jesus, os discípulos ficaram preocupados. Sabe por quê? Preocupados porque eles viram que o Jesus estava ali muito tempo sem se alimentar e muito tempo sem beber água. E ali eles se preocuparam com isso e eles falaram ali, vamos arrumar comida para o mestre. E eles falaram com Jesus, mestre, vá se alimentar. Mestre, vá comer. Aí sabe qual foi a resposta de Jesus? A resposta de Jesus foi, eu tenho uma comida que vocês não conhecem. Interessante, né? Se Jesus chegasse para nós hoje, se a gente não tivesse a Bíblia para nos orientar, se a gente não conhecesse a palavra de Deus, e Jesus chegasse para nós e falasse, eu tenho uma comida que vocês não conhecem, nós iríamos ficar curiosos, né? Que comida é essa, Senhor? Aí Jesus respondeu, a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do meu Pai. Sabe o que ele estava falando com isso? É a vontade do meu Pai que me alimenta verdadeiramente. É fazer a vontade do meu Pai é que me sustenta. É fazer a vontade do meu Pai é que me fortalece. É fazer a vontade do meu Pai é que me dá forças para prosseguir. E Jesus Cristo também ele falou, né? Quem beber dessa água, essa água passageira, essa água terrena, voltará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu tenho para dar, que é uma água espiritual, jamais voltará a ter sede. Pelo contrário, do seu interior fluirão rios de águas vivas que jorram para a vida eterna. A pessoa não vai precisar de mais água. A pessoa ela vai ser a própria fonte de água viva que vai jorrar pela vida eterna e que vai nos dar vida. Jesus Cristo certa vez também ele falou, o reino dos céus não é comida e nem bebida. O reino dos céus ele é paz, ele é justiça e ele é alegria do Espírito Santo. Pastor William, o senhor está falando para a gente parar de comer, morrer de fome? Não é isso, irmãos. Jesus Cristo ele estava falando o seguinte, que tudo que nós vamos possuir nessa terra, um dia vai passar. Um dia vai se findar e um dia vai acabar. Mas o verdadeiro alimento espiritual, o pão vivo que desceu dos céus, esse vai nos saciar por toda a eternidade. Por isso que nós temos que priorizar o alimento celestial, o alimento que veio dos céus, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, que é o Espírito Santo de Deus e a água da vida, que é a palavra de Deus, irmãos. É isso que verdadeiramente nos sustenta. Certa vez também Jesus, ele estava ali, e ele viu aquela grande multidão, lá em João capítulo 6, vai dizer que ele viu uma grande multidão, e essa grande multidão estava ali faminta, estava com fome. Na hora ali, Jesus não negou. Jesus, ele multiplicou os pães e multiplicou os peixes, e ele alimentou uma grande multidão, de um alimento físico. A multidão ficou saciada. Aí a Bíblia vai dizer que Jesus, ele saiu, ele foi para o outro lado do mar. Quando a multidão descobriu que Jesus tinha ido para o outro lado do mar, cada um ali pegou o seu barquinho, cada um deu o seu jeito e foi atrás de Jesus. Porque eles tinham se alimentado, mas eu entendo que depois, né, irmãos, a fome voltou a bater. E eles pensaram, olha, aquele lá ele dá comida para nós. Aquele lá ele dá comida, ele dá bebida, vamos atrás dele. E aí a multidão foi até Jesus. Quando essa multidão se encontrou com Jesus, aí Jesus, no lugar de multiplicar os pães e os peixes novamente, sabe o que Jesus fez? Jesus ele fez foi puxar a orelha da multidão. Porque é assim, irmãos, muitas vezes Jesus ele vai nos abençoar. Ele vai prover. Mas quando for preciso ele puxar a nossa orelha, ele vai puxar também. Então quando aquela multidão chegou até Jesus, aí Jesus falou, olha, vocês estão vindo até mim, não pelos sinais que vocês viram, mas vocês estão vindo até mim porque eu dei pão para vocês comerem. Porque vocês comeram e se fartaram. Vocês não estão buscando as coisas espirituais. Vocês estão buscando as coisas passageiras. Aí Jesus falou, esforçai-vos, não pelo alimento que perece, mas buscai o verdadeiro alimento espiritual, irmãos. O que é que Jesus está nos ensinando?
Nós precisamos das coisas passageiras. Nós precisamos das coisas terrenas. Mas o que nós devemos priorizar nas nossas vidas são as coisas espirituais. São as coisas eternas, são as coisas celestes. Isso tem que ser prioridade nas nossas vidas. Irmãos, uma coisa que eu aprendo na Bíblia é que Deus, Ele é Deus de primícias. Deus, Ele não é Deus de sobras, de resto, né? Ele é Deus do quê? De primícias. A Bíblia fala, irmãos, que Deus, Ele se agradava e Ele ensinava ali para o povo de Israel, que quando o povo de Israel fosse separar ali as ofertas para Ele, o povo de Israel tinha que separar as primícias das colheitas, que eram as colheitas, né, que o povo ofertava. O povo tinha que separar as primícias. O que são primícias, pastor William? Primícias não são só os primeiros. Porque muitas vezes nós pensamos, né, os primeiros não. São os primeiros e os melhores. Quando o povo separava ali os frutos para ofertar na casa do Senhor, as colheitas para ofertar, o que o povo fazia? O povo escolhia os primeiros frutos, as primeiras sementes, as primeiras plantações, mas não somente as primeiras, mas as primeiras e as melhores. E aqui, irmãos, nós estamos englobando tudo. Nós temos que entregar para Jesus as primeiras horas do nosso dia, né? Quando nós acordamos, qual é a nossa reação, irmãos? Colocar os joelhos no chão e orar? Ou já pegar ali o WhatsApp para ver se tem mensagem, irmãos? Qual é a nossa reação quando nós acordamos? Então, irmãos, as primícias são os primeiros e os melhores. As primeiras e melhores horas do nosso dia. Nossas primeiras e melhores adoração. Nossos primeiros e melhores agradecimento a Deus. Primeiras e melhores louvores ao Senhor. Entregar tudo para o Senhor em primeiro lugar de todo o coração. Mas vamos ser sinceros, nós conseguimos fazer isso perfeitamente? Não conseguimos, né? Nós somos falhos. Mas é para isso que nós precisamos do Espírito Santo de Deus. Nos encher do Espírito, para que isso não seja um fado, mas para que isso seja o quê? Uma alegria, para que isso seja um prazer nas nossas vidas, irmãos. Não tem um louvor que diz, tua presença é o meu prazer? Muitas vezes, irmãos, nós falamos algo, né? Até eu já falei várias vezes isso, mas eu entendo que não é muito certo falar isso não. Muitas vezes nós falamos assim, né? Estou pagando um preço de oração. Estou pagando um preço de oração. Irmãos, não era para ser assim não. Porque a oração era para ser um prazer. A oração era para ser uma alegria. Porque quando nós falamos que estamos pagando um preço, parece que é uma coisa sofrida, né? Parece que é um sofrimento. Mas, irmãos, como é que vai ser um sofrimento conversar com o nosso Senhor? Como é que vai ser um sofrimento, irmãos, ouvir a voz de Deus? Como é que vai ser um sofrimento a gente agradecer a Deus? Falar, Senhor, o Senhor é tão bom. O Senhor me protege. O Senhor me guarda. O Senhor é bom nas nossas vidas. O Senhor nos abençoa, irmãos. Isso não pode ser um sofrimento. Isso tem que ser um prazer. Isso tem que ser uma alegria. Mas nós sabemos, né, irmãos, que a batalha espiritual ela existe. Quando a gente se dispõe a orar, quando a gente se dispõe a vir para a casa do Senhor, quando a gente se dispõe a adorar, o inferno se levanta. Às vezes ele pode querer lançar preocupação, ansiedade, chateações nas nossas vidas para que a gente não venha adorar o Senhor. Mas nós temos que vencer isso. Nós não podemos ser vencidos pelo diabo, irmãos. Nós temos que vencer todas as investidas do Satanás nas nossas vidas. Quando Deus ele olha para a igreja, o Espírito Santo, será que ele quer ver uma igreja desanimada, uma igreja triste, ou ele quer ver uma igreja alegre, uma igreja avivada, irmãos? É por isso que Deus diz, né, que nós temos que ser igual crianças. Já foi falado ontem aqui, cheio de crianças no culto, né? A criançada aqui adorando, a criançada aqui brincando. Então, irmãos, nós temos que ter também esse ânimo, essa alegria, esse avivamento dentro de nós. Mas para isso só buscando o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar. Quando Jesus ele disse ali para aquele povo, olha, vocês têm que se esforçar, não pelas coisas passageiras, não pelo alimento que perece, mas vocês têm que buscar o verdadeiro alimento espiritual. Sabe o que o povo fez? Sei, pastor, o povo começou a buscar Jesus. Não. Vai dizer que o povo começou a sair um por um. O povo falou, dura essa palavra. Não, isso aí não. Isso aí que Jesus falou, não. Deixar de correr atrás das minhas coisas nessa terra para buscar o reino de Deus, isso aí não é para mim não. É como se o povo tivesse pensado isso, irmãos. Isso não é para mim. Aí a Bíblia fala que começaram a sair um por um. Quando começaram a sair um por um, ficaram só os 12.
Aí Jesus, quando olhou para os 12, Jesus não mudou a pregação, né? Jesus, quando olhou para os 12, Jesus falou assim: e vocês não vão também, não? Aí Pedro, irmãos, Pedro ele teve o discernimento certo. Pedro ele olhou para Jesus e falou: mestre, para quem iremos se é o Senhor que tem a palavra de vida eterna? A palavra pode ser dura, muitas vezes pode ser sofrido servir a Deus, irmãos, mas é esse que é o nosso alimento eterno. E para quem nós iremos? Para onde que nós vamos, irmãos? Nós vamos para este mundão, de volta para este mundo? Nós vamos comer as lavagens dos porcos deste mundo de novo, irmãos? Nós vamos comer as bolotas de Satanás de novo? Nós vamos voltar, irmãos, para a tristeza, para a depressão, para a angústia, para o opróbrio, para a miséria, irmãos? Nós vamos voltar para a vergonha? Porque no mundo a gente passa vergonha, irmãos. O diabo está o tempo todo querendo nos envergonhar. Às vezes através de uma afronta, às vezes através ali de uma atitude que a gente toma de forma precipitada e o diabo quer nos envergonhar. No mundo eu passava muita vergonha. Eu quando bebia, passava vergonha. Eu era aquela pessoa calada, irmãos, não falava nada, era caladão, né? Calado que ninguém nem... Tinha pessoa que pensava que eu era mudo. Ué, eu pensei que você era mudo. Tinha pessoa que falava isso, que era caladão. Mas quando bebia, irmãos, meu Deus do céu, misericórdia. Quando bebia, começava a conversar, virava um tagarela. E se alguém falasse alguma coisa comigo, eu entendia errado. Eu entendia as coisas erradas e às vezes distorcido. E com isso, sabe o que acontece? Eu passava vergonha no mundão. Muitas vezes passava mal por causa das bebidas. Tudo isso é vergonha. Então, irmãos, da vergonha Deus já nos tirou. Deus nos tirou da vergonha e Deus nos trouxe para a honra e dupla honra. O problema é que muitas vezes nós olhamos para a situação. Às vezes nós olhamos para o homem, né? Para o ser humano. Quando nós temos alguma chateação, nós ficamos com aquilo ali. Irmãos, a palavra de Deus fala que nós temos que olhar para Cristo, que Ele que é o consumador, Ele é o autor e consumador da nossa fé, irmãos. Ele é a alegria que nós necessitamos. Então, olha só, a promessa de Deus é uma promessa interessante. Se nós ficarmos focados só nessa terra, além de não tomarmos posse da terra prometida, ainda não vamos tomar posse dos céus. Mas se nós focarmos nos céus, Deus ele vai nos dar a terra por herança. Sabe por quê? A Bíblia fala que aonde a gente pisar, a planta dos nossos pés, irmãos, vai ser nos dado por herança. Mas eu não estou falando de coisas passageiras, porque quando eu falo de terra, pode dar a impressão que eu estou falando de coisas passageiras. Mas eu não estou falando de coisas passageiras, irmãos. A Bíblia fala que os novos céus e a nova terra, aonde habita a justiça, irmãos, está sendo preparada para mim e para você. É essa terra que Deus vai nos dar por herança. Essa terra celestial. É a Canaã celestial. Eu, quando me converti ao Evangelho, eu já cheguei a ficar triste com algumas coisas. Porque quando eu me converti ao Evangelho, eu estava ali tendo uma necessidade espiritual muito grande. Eu estava precisando ali de uma cura para a minha alma muito grande, irmãos. Meu problema não estava nem sendo emprego, porque eu tinha emprego. Meu problema não estava sendo dinheiro, porque mesmo que às vezes eu passava alguma dificuldadezinha, mas eu tinha o meu salário todo mês. Meu problema não estava sendo família, porque eu já tinha uma família, tinha minha esposa, tinha meus filhos. Meu problema não era familiares, parentela, porque graças a Deus sempre eu tive uma família grande, abençoada, e uma família que eu sempre fui apegado neles também. Meu problema não era amizades, porque eu tinha muitas amizades também. Meu problema não era nem carro, porque volta e meia eu conseguia comprar um carrinho para mim, nem que seja velho, nem que fosse velho, né? Mas conseguia. Meu problema, irmãos, não era casa, porque eu tinha um teto para morar. Meu problema não era roupas, porque eu tinha roupas. O meu problema era um problema espiritual, era um problema de alma. Eu, pouco antes de me converter, eu estava praticamente depressivo. E aí, eu entreguei minha vida para o nosso Senhor Jesus Cristo. E aí, aconteceu uma coisa interessante. Eu comecei a ouvir várias pregações. Às vezes, comecei a visitar algumas igrejas, né? Às vezes, comecei ali a ver em qual lugar eu me adaptava mais. Mas uma coisa começou a me entristecer. Que às vezes eu ia para ouvir as coisas espirituais, as coisas celestiais, e eu só ouvia coisas terrenas. Só coisas terrenas. Chegava na igreja, irmãos, era só uma pedição de dinheiro para lá e para cá, envelope para lá e para cá. Tudo bem, né? A igreja precisa, sim, dos dízimos, das ofertas.
A gente ensina também os irmãos a serem abençoados financeiramente, ensina também, porque isso faz parte. Nós temos que evitar dois extremos. Um extremo é só falar de dinheiro. Outro extremo é nunca falar da vida financeira, porque Jesus ele nos ensinou muito sobre o financeiro também. Mas aí eu chegava nas igrejas, irmãos, 30 minutos, 40 minutos, 50 minutos, só com um negócio de oferta, envelope, não sei o quê. Aí uma vez me chamaram lá na frente, falou, quem quiser colocar o seu nome aqui no livro, esse livro veio lá da terra de Israel. Quem colocar o seu nome aqui nesse livro vai ser abençoado, vai ser curado, vai prosperar. Aí o rapaz lá da terra de Israel, antes eu tinha isso, né? Não tinha muito conhecimento da palavra. Porque, irmãos, pode ser da terra de Israel, pode ser aqui de Brasil, do sol nascente, não importa, o que importa é a nossa fé que faz a diferença. Mas aí eu vi o pregador, né? Este livro veio lá da terra de Israel. Quem colocar o seu nome aqui, a vida vai mudar. Falei, Nilma, eu quero colocar o meu nome lá. Aí o pastor falou, quem quer, vem aqui na frente. Eu fui um dos primeiros, eu vou lá. Chegou lá na frente, irmãos, eu todo alegre, vou colocar o meu nome no livro de Israel, que veio lá de Israel, da Terra Santa. Aí sabe o que acontece, irmãos? Aí o preletor falou, mas para colocar o nome no livro de Israel, é necessário fazer o sacrifício, é necessário ter o cordeiro. Eu falei, ué, ter o cordeiro? Como assim? É necessário ter o cordeiro. Eu falei, ué, mas eu já tenho Jesus, Jesus é o cordeiro. Aí, irmãos, o pregador pegou um envelope lá de todo tamanho e falou, esse aqui é o cordeiro, o envelope para ofertar, irmãos. Esse é o cordeiro, você coloca sua oferta aqui dentro, aí pode colocar o nome no livro de Israel. Irmãos, eu saí triste da igreja, eu falei, meu Deus do céu. Porque já tinha ofertado, já tinha passado as ofertas, isso aí era outra coisa, outro propósito lá. Falei, meu Deus do céu, vou deixar de colocar o meu nome no livro de Israel porque eu não tenho o cordeiro. Então isso me entristeceu, sabe por quê? Porque eu tinha uma necessidade espiritual, mas o que foi me dado foi uma comida terrena, uma comida passageira, um alimento, irmão, temporário, que podia até saciar ali, né, dinheiro, sacia ali na hora, mas e depois? E a nossa alma que é eterna. Dinheiro, ele sacia a nossa vida aqui na terra, mas é a nossa alma que é eterna. Só quem sacia é o Espírito Santo de Deus, irmãos. Quer saber o quanto você tem nessa terra? É o quanto você pode levar dessa terra. E o que você pode levar? Nada, né? Tem pessoas que falam, não, eu levo a roupa do corpo. Quando eu estiver ali e for enterrado, eu vou ser enterrado com a roupa do corpo. Irmãos, nem a roupa do corpo somos nós que escolhemos, né? É alguém que escolhe para nós? Eu lembro que quando meu padrasto morreu, meu padrasto queria ser enterrado com a camisa do Flamengo. Aí ele fez esse pedido, quero ser enterrado com a camisa do Flamengo. Aí realmente enterraram ele por baixo, né? Botaram a camisa por baixo ali, enterraram ele com a camisa do Flamengo. Mas eu pensei, mas e se minha mãe não quisesse colocar essa camisa nele? Não colocaria, né? Então nem a roupa do corpo nós escolhemos quando nós vamos dessa terra, irmãos. Porque se alguém quiser mudar ali, muda. Então as coisas terrenas, irmãos, só vai nos servir nessa terra. Mas o que nós precisamos é de algo que é eterno para as nossas vidas. Algo que nós vamos, irmãos, usufruir por toda eternidade. É disso que nós precisamos. Pastor William, mas como que eu faço então? Porque eu passo dificuldades, eu tenho que pagar minhas contas, eu tenho que fazer minhas correrias. Pastor William também tem, irmãos. Amanhã mesmo, né? Amanhã mesmo é dia de acordar cedo, correr atrás das coisas. Mas Jesus, ele falou uma coisa interessante, lá em Mateus 6, versículo 25. Jesus, ele falou, olha, vocês não devem andar preocupados com o que vocês vão haver de comer, com o que vocês vão haver de beber, com o que vocês vão haver de vestir. Porque, olha só, os pássaros, eles não trabalham, eles não semeiam, eles não ceifam, mas mesmo assim o meu Pai que está nos céus, cuida dos pássaros. Olha as flores do campo, elas também não trabalham, elas não fazem nada para garantir o seu sustento, mas nem mesmo Salomão se vestiu tão lindo assim como essas flores do campo. Aí Jesus falou, se o meu Pai que está nos céus cuida dos pássaros e cuida das flores que nasce e logo morre, quanto mais de vós, homens de pequena fé. Então por que muitas vezes nós ficamos desesperados? Por que muitas vezes nós ficamos ansiosos, preocupados? É porque muitas vezes a nossa fé está pequena. Aí Jesus Cristo, ele nos ensinou como aumentar a nossa fé, como ter confiança nele. Jesus Cristo falou, olha, os ímpios já correm atrás dessas coisas. Os ímpios já são desesperados por causa disso aí. Muitas vezes você não vê o ímpio desesperado, batendo cabeça. Irmãos, os crentes não é para ser assim não. Os crentes não é para ser desesperado, porque nós temos um provedor.
Jesus falou, ó, os ímpios eles já procuram essas coisas. Vocês devem buscar antes as coisas espirituais. Buscar antes o reino de Deus e a sua justiça. E todas as demais coisas eu vou acrescentar nas suas vidas. Quinta-feira eu dei até um testemunho aqui. Quem estava aqui na quinta-feira viu o testemunho. Eu até cheguei a falar, né, das coisas terrenas, materiais e passageiras como testemunho. Mas foi o que Deus fez na minha vida. Porque, irmãos, eu tive que aprender a confiar em Deus. Nem sempre eu confiava tanto assim. Já bati muito cabeça. Já me matei de trabalhar também, irmãos. Mas chegou um momento que por mais que eu me esforçava, irmãos, por mais que eu me esforçava, continuava ali batendo cabeça e as coisas não davam certo. Chegou um momento que eu parei de me esforçar com a força do meu braço e comecei a confiar no braço do Senhor que está estendido sobre as nossas vidas. Porque a palavra do Senhor fala, os meus ouvidos não estão tapados para que não possa te ouvir. E nem os meus braços encolhidos para que não possa te abençoar. Só que essa mesma passagem também fala, mas os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus, para que Deus não ouça. Então se a gente ficar preocupado demais, desesperado demais, tentar resolver demais com a força do nosso braço, isso vai até mesmo desagradar a Deus e desagradar o Espírito Santo. Porque Deus ele vai olhar para nós e falar, esse aí não está confiando em mim, ele está confiando na força do braço dele. E a Bíblia fala, maldito o homem que confia no homem, que faz da força do seu braço, né, o seu poder, a sua provisão. O nosso problema muitas vezes, irmãos, é que a gente fica dependendo da provisão. Não canso de falar isso. Nosso problema é depender da provisão. Eu quero te dizer nessa noite, não dependa da provisão, dependa do provedor, irmãos, porque é o provedor que dá a provisão. Quando Jesus apareceu, se apresentou para os discípulos, Jesus ali, ele operou também a pesca maravilhosa. Os discípulos estavam conseguindo pegar nada. Jogava a rede e era pescador profissional, hein? E eram porque eles eram profissionais na pesca. Mas mesmo assim, tem um ditado que diz assim, né? Hoje o dia não está para pescador, o dia não está para caçador, né? O dia não está para pescador. Então, irmãos, esse dia os discípulos não tinham pegado nada. Jesus ele apareceu e ele operou a pesca maravilhosa. Ele falou: jogue a rede do outro lado. Você está olhando do lado errado. Você está indo na direção errada. Você está fazendo as coisas da maneira errada. Não vá na direção que você pensa, vá na direção que eu te direciono. Aí Jesus falou: jogue do outro lado. Muitas vezes Jesus está falando para a gente mudar o rumo, irmãos. Às vezes Jesus está falando para a gente mudar os pensamentos. Às vezes Jesus está falando para a gente mudar a nossa estratégia e a gente continua jogando a rede do mesmo lado. Muitas vezes nós continuamos jogando a rede onde não tem peixe. E Jesus quer que a gente jogue do outro lado. Mas a gente insiste. Por quê? Porque muitas vezes nós nos apoiamos no nosso próprio entendimento, irmãos. Aí quando os discípulos ouviram Jesus e jogaram a rede do outro lado, vai dizer que eles pegaram tantos peixes que os barcos até quase naufragam. Quase que os barcos tombam de tanto peixe que estava dentro do barco. Aí foi interessante, vai dizer que eles arrastaram a rede para as praias, para a praia que estava ali perto. Muitos peixes ali na rede. Mas aí Jesus ele fez uma proposta para os discípulos. Eles já estavam ali com a provisão, cheio de peixe, cheio de alimentos. Mas Jesus fez uma proposta. Jesus falou: agora vocês vão me seguir. Siga-me. Aí eu fiquei sem entender quando eu li essa passagem a primeira vez. Como assim? Jesus ele operou a pesca maravilhosa, estava ali, deu a provisão, e depois que ele operou a provisão, ele falou para deixar a provisão lá e seguir ele? Como é que é isso? Depois que ele faz o milagre, ele fala para largar o milagre e seguir ele? Sabe o que Jesus está me ensinando? Vocês não precisam depender da provisão, vocês precisam depender do provedor. Siga-me. Irmãos, e depois que os discípulos seguiram Jesus, eu vou perguntar aqui para a igreja: faltou alguma coisa para os discípulos depois que eles seguiram Jesus? Não faltou, irmãos. Até mesmo lutas, né, não faltaram. Tristezas também não faltaram. Decepções não faltaram. Não faltaram, irmãos, porque não falta nada mesmo. Nós temos que passar por tudo. Por abundância, por tristeza, por luta, por decepção, para nos tornarmos fortes e aprendermos a ter fé no Senhor. Então, a nossa dependência é do provedor, porque é Ele que nos dá a provisão. Mas para isso é necessário ter fé. Não podemos trocar as coisas espirituais pelas coisas terrenas. Um exemplo de quem trocou as coisas espirituais pelas coisas terrenas foi o jovem rico. A Bíblia vai dizer que havia um jovem rico e muito rico. Para dizer que ele era rico, né? Eu entendo que era muito rico mesmo.
Aí ele chegou até Jesus e falou: mestre, como que eu posso fazer para ser salvo? Mesma coisa ele está perguntando: mestre, como que eu posso fazer para ter as coisas eternas também? Porque eu já tenho as coisas passageiras, as coisas terrenas, materiais, eu já tenho. Como que eu posso ter as coisas espirituais? Aí Jesus falou: faça a vontade do Pai, cumpra a lei de Deus, faça a vontade do Pai. Ele falou: mas eu já faço, eu faço isso, eu faço aquilo outro. Aí Jesus falou: então agora ainda te falta uma coisa. Porque, irmãos, muitas vezes nos falta ainda uma coisa para a bênção chegar nas nossas vidas. Aí Jesus falou: vá, venda tudo o que você tem e dê aos pobres e siga-me. O problema dele não era o dinheiro. O problema dele é porque ele não estava seguindo Jesus. Ele podia muito bem continuar com dinheiro se ele seguisse a Jesus. Porque Jesus não tem nada contra as riquezas. Salomão era rico, Davi era rico, Abraão era rico. Se for citar todos que eram ricos aqui, né, irmão? Que era rico com Jesus. Ah, pastor William, só no Antigo Testamento? Não, no Novo também. José de Arimateia era rico, né, irmãos? Nicodemos era rico. Então o problema de Jesus não era o dinheiro. O problema do jovem rico não era o dinheiro. O problema é que ele não seguia Jesus. Aí Jesus falou: desprenda disso aí que está te prendendo. Isso aí está tirando sua salvação. Venha e siga-me. O que o jovem rico fez? Se entristeceu e saiu. Sabe o que Jesus estava propondo? Jesus estava propondo que ele trocasse as coisas terrenas pelas coisas celestiais. Jesus estava fazendo uma proposta: troque as coisas terrenas pelas coisas eternas. Mas o jovem rico não quis trocar, ele preferiu as coisas terrenas. Sabe por que muitos vão perder a salvação? Porque muitos preferem as coisas passageiras. Outro exemplo também, irmãos, de Esaú. Esaú trocou a primogenitura, que era algo ali espiritual, por um prato de lentilhas. Você imagina, agora está no tempo frio, né? Você imagina aquele tempo frio, aquele tempo assim que você está sentindo frio mesmo. O que você pensa muitas vezes? Nossa, uma sopinha quente agora ia ser bom, né? Quando nós vamos para o evangelismo nesse frio, mas é bom, né, irmãos? Uma sopinha quente. Então você já imaginou? Quando você está sentindo muito frio, você tem uma necessidade ali, momentânea. Essa necessidade momentânea, se alimentar, tomar uma sopinha quente, tomar um chocolatezinho quente, isso é uma necessidade momentânea. Esaú, ele satisfez a sua vontade momentânea, ele trocou a sua primogenitura por um prato de lentilhas. Mas lá em Hebreus, quando nós chegamos lá em Hebreus, a Bíblia vai dizer, irmãos, que ele perdeu a bênção. E mesmo chorando, ele tentou recuperar a bênção, mas não tinha mais jeito. Mesmo chorando, não teve mais como voltar atrás. Ele tinha perdido a bênção espiritual. Então Esaú também trocou as coisas eternas pelas coisas terrenas, irmãos. Então o que Jesus ele fez? Ao contrário de Esaú e ao contrário do jovem rico, Jesus, ele é Deus. Mas ainda assim, ele priorizou as coisas eternas. Ao contrário do jovem rico, ao contrário de Esaú, Jesus, ele até renunciou às suas necessidades passageiras, momentâneas, para priorizar a sua necessidade eterna. E sabe o que aconteceu no chamado de Jesus? No final do chamado de Jesus aqui nessa terra, Jesus ele foi exaltado. A Bíblia diz lá em Filipenses capítulo 2, versículo 5, que Jesus, ele desceu sobre essa terra, e ele mesmo sendo Deus, ele não teve como usurpação ser igual a Deus. Pelo contrário, ele se esvaziou de si mesmo, ele assumiu a forma de figura humana, ele assumiu a forma de homem, ele se humilhou, ele obedeceu até o fim e ele sofreu uma morte de cruz. Ou seja, ele renunciou suas necessidades passageiras e focou no eterno. Sabe o que a Bíblia fala que aconteceu com ele? Mas Deus o exaltou sobremaneira e deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Renunciou sua necessidade passageira, mas foi exaltado. Renunciou sua necessidade passageira, mas foi exaltado. Priorizou a sua necessidade espiritual eterna, a sua missão, mas ganhou a sua recompensa. Essa proposta Deus ele faz essa noite, para todos que estão aqui. Ah, pastor William, eu conheço alguém que está tanto precisando ouvir dessa palavra. Mas irmãos, se Deus nos trouxe aqui, essa palavra é para nós mesmos, nessa noite. Para quem está na live, Deus ele faz uma proposta para todos nós nessa noite. É um voto de fé. A proposta que Deus faz: comece a colocar em primeiro lugar as coisas espirituais.
Comece a priorizar a Deus. Comece a entregar as primícias do seu tempo, bens e talentos. É fácil decorar, né? Entrega as primícias do seu tempo, bens e talentos, irmãos, para Deus. Em primeiro lugar, como prioridade. Que aí a proposta de Deus é essa. Faça isso em primeiro lugar e quem cuida da sua vida sou eu. A recompensa quem dá sou eu. Se o jovem rico tivesse seguido a Jesus, eu creio que nada ia faltar para ele e ainda assim ele não perderia a sua salvação. Mas ele não quis fazer essa troca, irmãos. Depois disso, o jovem rico não apareceu mais na palavra de Deus. Não foi citado mais na palavra de Deus. Sabe por quê? Porque o nome dele foi esquecido. Então, se nós focarmos só nessa terra, nosso nome vai ser esquecido. Mas se nós focarmos no alto, o nosso nome vai estar escrito no livro da vida, irmãos. E quem crê pode aplaudir o nome do Senhor nessa noite, irmãos. É o nome dele que nós aplaudimos, porque a palavra dele é que é fiel, irmãos, para transformar as nossas vidas em nome de Jesus.